nós temos aí, né, uma população, né, nós temos seres humanos, né, que foram desumanizados por esse processo, que eles, né, eles resistem. Então, essa população, essa população até então desumanizada, ela bestializada, ela resiste. A diferença colonial também é uma outra categoria que ela pega para refletir a partir de Aníbal Quirrano e que ela faz as críticas a esse autor, a esse pensador, né, desse grupo, né, desses pensadores, desses teóricos desses teóricos decoloniais. E no último item desse artigo é intitulado Lendo Locus Fraturado. E o que é esse locus fraturado de antemão para a gente pensar? É um espaço, eu não sei se eu posso... É um território também, é um território, eu gostaria até de chamar de território, que ele é mediado por instabilidades, né? Instabilidades contínuas e intensas e por inúmeros conflitos, né? E que dentro desse conjunto de estabilidades e de conflitos, ali está, né, todo esse grupo, né, que é identificado a partir dessas diferenças coloniais, e que é um espaço de luta, é um espaço de resistência, é um espaço de margens, né, e de periferia também, né? É um lugar, um espaço de conflitos e de resistências, né? Então, no último item, ela vai fazer uma série de considerações importantes a respeito, né, de como se chegar, né, de como se almejar e de se chegar, né, nessa caminhada a essa categoria de um feminismo descolonial, ok? Se alguma de vocês quiser intervir, fazer alguma consideração, eu acho que é depois, né? Então, é um texto bastante rico, né? Esses questionamentos, essas narrativas, né, presentes aqui no texto, esse entrecruzamento de olhares que é proposto por Maria Lugones, ela vai fazer um diálogo com outras, né, com outras pensadoras decoloniais, com outras mulheres, e ela também vai, ao mesmo tempo, fazer críticas a esse pensamento decolonial, né? Para que ela, e através dessa crítica, através dessa fratura dentro desse pensamento, desse universo, né? Desse pensamento, ela vai, né, propor, né, essa categoria do feminismo decolonial. Logo na introdução do texto, aqui no resumo, ela diz que ela vai propor uma releitura, né, do mundo moderno colonial, né, que ele é atravessado por um modelo econômico, né, quase que universal, que é o capitalismo, né? Então, ela diz que ela vai propor, né, através dessas discussões, uma releitura da própria modernidade capitalista colonial moderna, né? A modernidade, né? Então, ela vai pensar, né, a modernidade. O que é essa modernidade, né? O que é essa era moderna, né? Então, atualmente, estamos, né, na pós-modernidade, segundo, né, alguns estudiosos, alguns sociólogos e outros intelectuais, nós estamos vivenciando uma pós-modernidade, né? Nós estamos vivenciando uma hipermodernidade, como muito coloca o Gilles Lipovetsky, né? Então, essa modernidade, ela está ligada a uma série de elementos, né, em termos que eles vão se atrelar a questões tanto de comportamento, quanto de pensamento, e quanto a
determinadas contextualizações históricas. Então, o que é ser moderno, né? Então, ser moderno, ele é uma palavra que ela é plurissignificativa. Então, a gente tem que pensar essa modernidade a partir de quê? A partir do contexto, né, de um contexto histórico. A gente deve pensar essa categoria a partir de uma adjetivação, somente de uma adjetivação, que ela se refere a princípio e muito dentro do senso comum ao que é novo, ao que é recente, ao que está à frente. Então, é preciso que a gente pense essa era moderna contextualizada também à história, às formas de pensamento de uma determinada sociedade, da humanidade, né? Então, a era moderna, ela vai ser mediada por uma série de elementos super importantes que vão caracterizar, né, a forma como a nossa sociedade ela se comporta, ela pensa hoje atualmente, e todas essas formas de organização dessa nossa sociedade dita pós-hipermoderna, sociedade do cansaço, como coloca o Bill Schuhan, esse sociólogo naturalizado alemão. A modernidade ela foi um elemento chave, né? E que ela teve como agente principal o colonialismo, né? O processo de colonização, principalmente aqui na América Latina. A modernidade ela organizou o mundo ontologicamente. Então, a modernidade nos organizou, ela nos hierarquizou enquanto seres, né? Enquanto seres viventes, enquanto seres humanos. Ela nos organizou ontologicamente em termos de categorias homogêneas, atômicas, separáveis. A crítica contemporânea ao universalismo feminista, feita por mulheres de cor e do terceiro mundo, centra-se na reivindicação de que a intersecção entre raça, classe, sexualidade e gênero vai além das categorias da modernidade. Então, Maria Cristina Lugones, ela introduz esse texto, né, caminhando aí para essa categoria do feminismo decolonial, questionando e criticando a própria modernidade, e que a modernidade ela esteve intimamente ligada ao processo violento, como muito bem pontua César, de colonização, né? Um processo extremamente violento. Pensemos a colonização do nosso país, e até hoje nós somos, né, classificados como brasileiros, né? O que é o brasileiro? Né? Essa categoria brasileiro. Brasileiro era aquele cara lá no período colonial, na era colonial, que ele participava dentro, que ele trabalhava ali, né? Que ele participava daquele processo de exploração, né? De retirada de madeira, né? Desse processo extremamente, né? Desumano, e desse processo também cheio, né, de violências, e que ele extraía madeira, e que ele o quê? Remetia toda aquela matéria-prima, tudo aquilo que ele retirava da colônia para enviar para quem? Para retirava, sugava, explorava da colônia e mandava para os colonizadores, né? Para os estados, né? Os estados, né? Então, é preciso repensar também essa categoria, né? E hoje esse conjunto de docentes, né? Aí que estão tentando implementar em suas pedagogias dentro da escola, né? As pedagogias da desobediência, da insurgência, pedagogias decoloniais, de repensar também a questão da linguagem, né? Das palavras, né? Que em grande parte a nossa língua ela é carregada dessas colonialidades, né? Do saber, né? Então,
em detrimento do brasileiro, nós somos brasilianos, né? Porque a categoria brasiliano, eu aprendi isso numa formação que eu estou participando agora também, né? Dessa categoria de brasiliano em detrimento do brasileiro, de meros exploradores, né? De madeira, né? Que participaram desse processo colonial, nós somos brasilianos, porque essa categoria ela está mais referente à questão de um sentimento da terra. E esse povo, eles só vinham para cá, exploravam e iam embora, e eles não tinham esse sentimento, né? Esse nacionalismo, esse sentimento em relação à terra. Então, Maria Lugones ela começa a fazer esse questionamento incisivo a respeito da própria modernidade que está colada, né, com o processo de colonização, com o colonialismo. E nós tivemos essa herança maldita das colonialidades, né, de base eurocêntrica, né? O que mais aqui? E logo aqui também no início é interessante, porque dentro dessa crítica que ela vai fazer, logo aqui na introdução, ela também vai se referir a algumas categorias chaves, como mulher, né? A mulher e o negro, que aparecem como categorias assim dentro, né, das discussões, né, a respeito de gênero, né? Das discussões a respeito das discussões políticas, né? Especialmente também dentro dos estudos decoloniais, elas aparecem como categorias homogeneizadas, como ela coloca, né? E ela coloca essas categorias para que se possa, de uma forma interseccionalizada, se apresentar e se repensar outras categorias, né? Ao lado da mulher, nós temos as mulheres negras. Então, ela também vai fazer uma crítica ao próprio feminismo, ao movimento feminismo branco da mulher burguesa, em que então é preciso se repensar, né? Essas lutas, né, do movimento feminista e identificar também, dentro desse feminismo, variados feminismos, né? Então, essa categoria feminismo descolonial, ela vai de encontro nessa identificação também, né, desses variados agentes que estão dentro desse locus fraturado e dentro desse processo de resistência, né? E aí, no outro tópico, que é intitulado Colonialidade de Gênero, gente, ela vai. Esse tópico também eu gostei muito, porque ele é bastante interessante, porque aqui que ela vai fazer uma análise a respeito da própria era moderna, da própria modernidade. Ela diz que a modernidade, né, esse momento, esse período, né, da era moderna, que não se alia só estritamente a uma contextualização histórica, mas ela vai muito além, né, de uma periodização ou de uma marcação ou de um recorte histórico, né? Ela não há um diálogo quando a gente pensa a modernidade, a gente não só dialoga com a história enquanto ciência, mas a gente dialoga com uma série de outras ciências, com uma série de outros pensamentos, né, científicos, e com variados tipos de comportamento, com variados tipos de culturas e de padrões, que ela vai fazer essa crítica, que há essa homogeneização, né, do pensamento, das formas de ser, de existir, de conhecimento e também de gênero, que ela vai dizer que tem essa base eurocêntrica e eurocentrada. Aí eu peguei aqui uma parte, né,
interessante que ela vai dizer: eu compreendo a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano como a dicotomia central da modernidade colonial.